nossa terceira aula, segundo ano, será de História. Nas nossas últimas aulas, nós temos falado bastante sobre as nossas famílias, alguns dos nossos costumes, né? O que nós gostamos de comer, o que nós gostamos de fazer em família, né? Então, nós hoje vamos conhecer a história Tapajós, sobre Cauã e Inaê, que moram na beira do rio. Vamos assistir essa história e interpretá-la. Olha só, segundo ano. O Brasil é o nosso país, né? A história Tapajós se passa lá no estado do Amazonas. E aqui nós temos o rio Tapajós, olha só. Aqui o rio Tapajós. E é lá que a nossa história se passa. Vamos ouvi-la e vê-la? Tapajós, escrito e ilustrado por Fernando Vilela. Tapajós. Todo dia a gente acorda bem cedo, toma mingau de banana e quando ouve de longe o motor do barco do Zé, pega a mochila e corre para a escada. É hora de ir para a escola. Tchau, pai. Tchau, mãe. Tchau, titi. Titi é o nosso jabuti. Viver na beira do rio é uma delícia, porque no caminho da escola tem muito bicho. Eu e o Zé adoramos brincar com os jacarés. O Zé fala que no rio tem muito bicho grande que a gente não vê e que eles ficam bem pertinho, esperando alguém pular na água. Quando os botos aparecem, a Inaê faz a maior festa. Eles dão um show de saltos. Cruzamos todo o vilarejo. Tem festa na igreja amanhã? Pergunto ao Zé, que responde: vai ter 8 casamentos, crianças. O padre que vem da cidade fica só 2 dias. Finalmente chegamos à escola. Escola da Floresta. No final da aula, o céu escurece. O inverno chegou! Grita alguém. Aqui no Pará só tem 2 estações, verão e inverno. No verão tem muito sol, é bem seco. O rio fica rasinho e dá até para andar a pé nele. Mas no inverno chove muito, todo dia sem parar. Olha a chuva! Voltamos para a casa debaixo d'água. O Zé leva todo mundo. A igreja está vazia e os bois já entram no barco para a grande mudança. O pai e a mãe já colocaram tudo da casa no barco do tio Pedro, até meu violão. Cuidado com a mesa! Arrumem-se, crianças! Vamos partir em 10 minutos. Todo ano é assim. Na primeira chuva, a vila inteira se muda. As pessoas levam tudo: banco, mesa, galinha, boi, rede. Só deixam a casa mesmo. Depois de muitas horas, a chuva para e chegamos à terra firme. Tiramos tudo do barco e colocamos no carro de boi, porque ainda tem muito caminho pela frente. No meio da floresta, o papai sempre acha um lugar bom, com sol e perto de um igarapé. A mamãe e Inaê arrumam as coisas e fazem a comida, enquanto eu e papai pegamos madeira para construir a nossa casa. Depois de levantar as paredes, as mulheres pegam muita palha para fazer um telhado amarradinho, para não entrar uma gota d'água. Inaê percebe que alguém foi esquecido. Mãe, a gente precisa buscar o titi, grita ela. Agora não dá mais, minha filha. Só quando voltar o verão, diz a mãe.
À noite, Inaê está triste. Cauã, o titi vai morrer de fome. Ele não sabe nadar. Eu quero buscá-lo. Penso um pouco e tenho uma ideia. Já sei! Vamos sair escondidos agora. O sol está nascendo quando soltamos o barco. Remamos o dia inteiro. No fim do dia, chegamos ao vilarejo. Quando chegamos em casa, o titi está vivo no telhado, mas atrás dele tem uma sucuri gigante. Não vai, Cauã, senão a cobra vai te comer, grita Inaê. Eu tenho de salvar o titi, ou ele vai morrer, respondo, e começo a subir no telhado. Não sei como explicar, mas quando pulo para o barco com o titi nos braços, a rainha da floresta se enrola toda. E assim salvamos o titi. Ele está feliz e nós mais ainda. Mas não sabemos o tamanho da bronca que vamos tomar dos nossos pais. Viram só que história interessante, segundo ano? As crianças moram em um lugar muito diferente. E o mascotinho que eles têm? Um jabuti, o titi. Vocês perceberam que a rotina das crianças e da família é diferente das nossas? Nós percebemos que eles moram em dois lugares praticamente, né? Pois quando está muito chuvoso, eles acabam se deslocando junto com a família. Inaê e Cauã, eles fazem várias coisas no decorrer do dia, né? Primeiro, ela diz que eles acordam cedo, né? Eles acordam bem cedo e comem mingau. Será que nesse tempo de levantar da cama, de ir até a cozinha, eles fazem isso sozinhos? Vemos que alguém leva eles para a escola, né? Porque eles são crianças, são pequenos. Eles brincam na escola, eles brincam no caminho para a escola. Então, nós sabemos que eles vão para a escola. É um direito da criança, né? De ter acesso à escola. Eles têm uma casa, né? Eles também gostam de música, assim como a Inaê fala que ela tem um violão no meio da história. Eles ajudam os pais quando está acontecendo a mudança de lugar, né? De quando a casa deles está ali sobre a água, eles acabam se mudando para um lugar seco, que eles possam se proteger da chuva. Então, eles fazem algumas coisas sozinhos, sem a ajuda dos pais. Assim, nós começamos a pensar sobre os direitos das crianças. Então, nós temos um documento chamado ECA segundo ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós vamos conhecer um pouco mais a fundo nas próximas aulas. Ele traz explícito que é direito da criança ter casa, ter comida, ter acesso à escola, brincar. Então, esses são alguns dos direitos das crianças. Olha só, interpretando. Observe esta imagem. Nós temos aqui duas crianças, né? Elas estão em um lugar com vários brinquedos. Está tudo espalhado. Mas o que é que elas estão fazendo? Que atividade elas estão realizando? Elas estão brincando? Elas estão observando um ao outro? O que elas estão fazendo? Elas estão recolhendo os brinquedos do ambiente, né? Então, vocês vão escrever aqui. Recolhendo. Lhendo. Do.
Brinquedos. B, R, I, N. Brinque. Que. U, E. Que. Dos. D, O, S. Ponto final. Então, elas estão recolhendo brinquedos, né? Nessa imagem, então, elas estão provavelmente ajudando alguém da família. Aqui, eu, cidadão, segundo ano. Pinta a imagem que mostra uma atividade que você pode fazer em casa. Você pode ajudar a sua família a juntar os seus brinquedos? Você pode colocar água para o seu cachorrinho? Então, são duas atividades. O que vocês podem fazer? Vocês podem pintar as duas ou vocês podem pintar apenas uma, né? Vai depender do que vocês fazem em casa. Assim como Inaê e o Cauã, que também ajudam a sua família. Acompanhar o texto, né? Fazer a leitura desse poema da Ruth Rocha. Diz assim: Direito das crianças. Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Então, esses são alguns dos direitos de acordo com a escritora Ruth Rocha, e ela ilustrou o seu poema, né? Então, pensando nisso, qual é a informação verdadeira? Algumas crianças têm direitos ou todas as crianças têm direitos? Será que são apenas algumas ou são todas as crianças que têm direitos? Assim como Inaê e Cauã, que iam para a escola, eles tinham moradia, eles tinham comida, né, na nossa história. Então, nós sabemos que todas as crianças têm direitos, né? Então, vamos marcar um xizinho aqui. Todas as crianças têm direitos. Então, vocês vão conversar com a família falando sobre esses direitos aqui que a Ruth Rocha nos passou, né? Nos contou no seu poema. Então, vocês vão conversar sobre eles e vão grifar qual dos direitos das crianças que vocês acham mais importantes. Então, vocês vão circular com lápis de cor o trecho que esse direito é citado, tá? Pensando nesses direitos, na nossa próxima aula, nós vamos fazer um desenho dos direitos que vocês escolheram utilizando o poema para que nós possamos trabalhar mais a fundo. Um beijo e até a próxima aulinha!